Valorize a abundância que te cerca. O mundo é abundante, Deus é abundante, mas muitas vezes o que nós fazemos? Nós fazemos como aquele filho pródigo que Jesus nos conta, que ele tinha tudo, ele tinha abundância e riqueza, e ele abandonou isso tudo. Ele saiu da casa do pai para ele viver com os porcos. E quantas vezes nós abandonamos a casa do nosso pai, a casa do nosso pai Deus, e a gente vai se submeter a coisas que ele não queria que a gente estivesse enfrentando, porque a gente é teimoso, a gente é orgulhoso e a gente não quer ficar com esse nosso Pai Celestial, que é fonte de toda a riqueza, de toda a abundância do mundo. Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das manhãs produtivas em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. O mundo é abundante, Deus é abundante e é o próprio Jesus que nos diz isso, que nós podemos escolher viver no mundo com abundância em Deus, ou se a gente quer escolher a viver na escassez, no mundo que não está de acordo com a vontade de Deus. Tem uma história que diz mais ou menos assim: se uma ovelha ela cair na lama, ela vai gritar, ela vai querer sair daí, porque ela odeia, ela detesta lama. No entanto, se o porco cair na lama, ele também vai gritar, mas é de alegria, porque ele ama a lama. Ou seja, cada um de nós pode escolher onde a gente se sente melhor, onde a gente sente alegria em estar. E o próprio filho pródigo disse: eu não pertenço a este chiqueiro, eu vou para a casa do meu pai, porque lá é o meu lugar. Quantas vezes nós não estamos no lugar que Deus quer que nós estejamos? Porque Deus quer que nós tenhamos abundância e nós tenhamos prosperidade. Mas a nossa teimosia, o nosso pecado, muitas vezes, é que nos aprisiona e nos faz ficar nessa pobreza espiritual que a gente não consegue sair muitas vezes sozinho. Só Deus é capaz de nos dar toda a liberdade e toda a abundância que nós tanto buscamos. Em Lucas 15, nós encontramos o próprio Jesus nos contando sobre isso. Ele estava com algumas pessoas, publicanos e pecadores, que estavam querendo ouvir a Jesus. E os fariseus e mestres da lei criticavam Jesus dizendo: você recebe e você come com pecadores? Jesus então contou uma parábola. Ele disse assim: qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não vai deixar aquelas 99 no campo e vai atrás daquela única que ficou perdida? E quando você encontra aquela ovelha perdida, você se alegra e você conta para outras pessoas, reúne os seus amigos e convida eles para se alegrarem contigo, pois você achou aquela ovelha perdida. Ele nos dá outro exemplo também. E ele nos diz que, da mesma forma, assim no céu, Deus comemora cada vez que um pecador se arrepende. Ele comemora muito mais do que 99 justos que não precisam se arrepender. E ele fala: quem é a mulher, por exemplo, que possuindo 10 moedas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa, procura até encontrá-la? E quando ela encontra aquela moeda perdida, reúne as suas amigas e conta e convida para que elas se alegrem porque achou a moeda perdida. E ele fala assim: e eu lhes digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus quando um pecador ou por um pecador que se arrepende. E ele conta a parábola do filho pródigo. Ele fala que um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: eu quero a minha herança. Assim, o homem repartiu a herança e deu
para aquele filho que queria ir embora, que não queria mais morar na casa do pai. Algum tempo depois, o filho acabou, ele reuniu tudo que tinha, foi para uma região distante e ele acabou desperdiçando todos os seus bens. Ele gastou de maneira irresponsável. Depois de ele ter gasto todo o dinheiro dele, houve naquela região que ele estava uma grande dificuldade, eles passaram por uma grande fome. E ele que era rico, ele passou a ter necessidade, porque ele desperdiçou todos os bens dele. Então ele resolveu se empregar na casa de um cidadão que tinha na região, que mandou ele para o campo a fim de cuidar dos porcos. E ele estava com fome, ele estava passando necessidade e ele aceitou. E ele desejava encher o seu estômago, nem que fossem com o resto do que os porcos comiam, porque ninguém lhe dava nada. Aí que ele caiu em si, a besteira que ele tinha feito. E ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui, morrendo de fome? Por ter sido orgulhoso, por ter sido arrogante, talvez. Aí ele disse: eu me porei a caminho de volta e voltarei para o meu pai. E eu vou dizer: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado de teu filho, mas me trata como um dos teus empregados. A seguir, ele levantou-se e foi para o seu pai. Quando ele estava longe, seu pai o viu e alegrou-se, cheio de compaixão, ele correu para perto do seu filho, abraçou e beijou. E o filho disse: pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Aí o pai disse para os seus servos: depressa, tragam roupa, vistam ele, coloquem anel no dedo, calcem sapatos nos pés. Aí ele também deu a ordem para que pegasse um novilho e matasse, para que fizesse uma festa para comemorar a volta daquele filho. Pois o filho que estava morto voltou à vida. Aquilo que estava perdido foi achado. E eles começaram a festejar. Enquanto isso, aquele filho mais velho que ficou em casa e que era obediente, ele se aproximou, viu música, dança, e ele ficou surpreso, ele não sabia o que estava acontecendo. Então ele chamou um dos seus servos e perguntou: o que está acontecendo? Aí ele respondeu: seu irmão voltou e seu pai mandou preparar um novilho gordo, porque ele recebeu de volta são e salvo. Esse filho mais velho encheu-se de ira, ele ficou com raiva e ele não quis entrar, não quis participar da festa. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao pai: olha, eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. Eu nunca te desobedeci, mas tu nunca me deu sequer um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este filho, que desperdiçou todos os seus bens com as prostitutas, tu matas um novilho gordo para ele. O pai, todo calmo, disse: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Mas nós tínhamos que comemorar e nos alegrar com esse seu irmão que estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Assim Deus se alegra quando cada um de nós que estava perdido, a gente volta para casa, volta para Ele, a gente se arrepende. E Ele nos traz de volta para comemorar nesse grande banquete que é a vida, com muita prosperidade, com muita abundância. E que muitas vezes, por teimosia, por orgulho, a gente se afasta de Deus, a gente quer seguir a nossa vida sozinho, sem Deus, e tudo dá errado. Aí sim, a gente se dá por conta que só com Deus, só com o Pai, é que a gente pode ser feliz, que a gente encontra a verdadeira fonte da felicidade, da riqueza e da prosperidade. Por isso Deus vai comemorar a cada um dos seus filhos que estava morto e que reviveu quando se arrependeu dos pecados e voltou para casa. Por isso, onde você estiver,
todas as oportunidades que você tiver. Leve a palavra de Deus para alguém que esteja precisando, para alguém que talvez esteja morto, talvez esteja perdido, para que Deus possa se alegrar e trazer de volta essa pessoa para fazer parte deste grande banquete da vida. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, se inscreve neste canal e compartilha, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outra pessoa. E onde se edifica, Jesus fica. Tenham todos um dia abençoado por Deus e lembre-se que o momento com Deus deve estar no cabeçalho da sua lista de tarefas todos os dias. Fiquem com Deus e até amanhã.